O proto-sinaítico, esse nome meio estranho aqui, lá por 2000 anos antes de Cristo, é considerado o mais antigo, e esse alfabeto proto-sinaítico utilizado pelos povos semitas. Proto-sinaítico, semita, é muito termo novo ou meio estranho, mas você vai ver que faz todo sentido. Proto vem de primeiro, sinaítico vem de Sinai, que é o Monte Sinai. Você já ouviu falar do Monte Sinai? Vamos abrir aqui no Google Maps, vamos voar aqui do Brasil. Ó. Vamos lá para o nordeste da África. Vejam, aqui nós temos o Egito, Arábia Saudita, Iraque, Síria. Vamos aproximar um pouquinho mais. Jordânia, Israel, temos o Líbano aqui. Você sabe onde é que está a Mesopotâmia nesse mapa aqui? Vejam, nessa região aqui é a Mesopotâmia, ou seja, no meio. Então vejam que essa região toda aqui, ó, é basicamente o berço do surgimento não só das civilizações como a gente conhece hoje, mas também de toda essa riqueza do alfabeto. Vou dar um zoom out aqui, ó, né? Para você ver que nessa região aqui é que a coisa começou a se desenvolver. Então, estamos falando de Monte Sinai e da região onde surgiu esse alfabeto proto-sinaítico, é essa região aqui, ó. Então você pega um alfabeto proto-sinaítico que foi baseado num alfabeto já trabalhado pelos egípcios e que corresponde a essa escrita hieroglífica. Então você vê que as regiões se aproximam muito. Então, voltando aqui para o nosso slide, ó, sinaítico vem de Sinai, e o que era utilizado pelos povos semitas, o que quer dizer semita? Semita vem de Sem, que segundo a Bíblia é o filho de Noé. Isso conforme aí as escrituras sagradas, né? O que seria o semita? Conjunto de vários povos que compartilhavam as mesmas origens culturais, entre eles aí os árabes e os hebreus. Então, você vê que esses povos semitas, ou seja, que têm essa base religiosa, utilizavam esse alfabeto proto-sinaítico, nessa região aqui, onde hoje, infelizmente, existem tantas guerras, tantas disputas por território, e aí a nossa história acaba ficando, às vezes, prejudicada por causa, inclusive, da destruição de muitos artefatos históricos. Isso que é uma pena, né? E a coisa foi se desenvolvendo, né? Os povos semitas na região da Síria, do Líbano, que a gente acabou de ver, os alfabetos que foram baseados nesse semita, o hebraico, o alfabeto árabe e o alfabeto fenício. Onde é que ficava a Fenícia? Aqui no litoral da Síria e no norte do Líbano, mais ou menos nessa região aqui, ó, os fenícios. E o que os fenícios gostavam de fazer? De dar um rolê, né, para lá e para cá. Pegava o barquinho e fazia toda a rota aqui no litoral, no norte da África também, e inclusive chegando onde? Grécia e Itália. Veja, você já começa a perceber da onde que vem a coisa toda, porque nós temos muitas palavras na língua portuguesa baseadas tanto no grego quanto no latim. O que isso quer dizer? Será que os fenícios pegavam os barquinhos e iam visitando outros territórios e foram disseminando esse alfabeto fenício? É o que nos conta a história e é o que é aceito pelos pesquisadores, certo? O alfabeto fenício, que foi, né, baseado nesse proto-sinaítico, foi transmitido pelo mar Mediterrâneo a outras regiões, incluindo aí a Grécia e a Itália, que no caso, naquela época, não se chamava Itália ainda, né? É o que nós vamos ver agora. Alfabeto fenício, com 22 letras, lá por cerca de 1.200 anos antes de Cristo, o que seria a nossa letra A, ó, Aleph, Bet, o Gimel, Dalet, 22 letras do alfabeto fenício que foram transmitidos, que foram levados para outros territórios por causa dessas rotas comerciais
pelo mar Mediterrâneo. Até que chegou na Grécia, e vejam, olha só que legal, né? O grego pegou o alfabeto fenício e colocou vogais, porque o alfabeto fenício era só baseado em consoantes. Então, colocando as vogais nesse alfabeto, passou para 24 letras, lá por cerca de 900 anos antes de Cristo. O que era Aleph e Bet virou Alfa e Beta, e é daí que vem o nome alfabeto. Certo? As duas primeiras letras do alfabeto grego, alfa e beta. E aí tem todas as outras letras que você pode perceber que geralmente aí são nomes de empresas, né? Pode pegar aí, ó, alfa, não sei o que, beta, não sei o que lá, ômega, não sei o que, delta, e assim vai. Então, só por curiosidade aqui, ó, o phi, né, que é o grego da filosofia, e também o psi, da psicologia, tudo começa a ter uma base no alfabeto grego, que por sua vez é baseado no fenício, que por sua vez é baseado no proto-sinaítico. Veja que a coisa começa a ir para o ocidente, porque China, Japão, Vietnã, esses países orientais permanecem com o seu alfabeto, oriundo lá daquela escrita ideográfica que a gente acabou de ver. Certo? Então aí, ó, só como um exemplo, capa. Você reconhece esse logotipo aqui, esse logo? É de uma empresa de materiais esportivos, né? Utilizando uma das letras gregas. Delta Airlines, uma operadora aérea, né? Ômega Contabilidade, aqui da minha cidade. Não estou ganhando nada para isso, mas poderia, mas enfim. Tudo nome de letras gregas para representar graficamente o nome de algumas empresas, com base nesse alfabeto aqui. Então, nós chegamos no alfabeto etrusco. Quem eram os etruscos? Eram o povo que vivia na Península Itálica. Mais uma península aqui, estão vendo? Ó? Né? A famosa bota italiana, essa porção de terra que é ligada ao continente, que tem água aqui pelo lado, é uma península. Assim como nós temos a península do Sinai, nós temos a Península Itálica. E nessa península habitavam os etruscos, que se apropriaram do alfabeto grego e foram transformando esse alfabeto até chegar no alfabeto romano ou latino, que é a base do nosso alfabeto, certo? Então veja aqui uma representação, deixa eu me transportar aqui para cima. Proto-sinaítico, por cerca de 2000, 1750, mais ou menos por essa época. Olha como era representada a letra A, pela cabeça de boi, certo? Então hoje o A que nós escrevemos é, na verdade, a cabeça de um boi. E isso, para aqueles povos, naquela época, fazia muito sentido. Isso, no decorrer do tempo, a coisa foi se alterando, né? O proto-sinaítico levou para o fenício, que aqui você vê, né, as letras que estavam começando a se formar, o alfabeto grego, que começa a fazer o Aleph, o Bet, que transforma para alfa e beta, e outras letras que começam a ser incorporadas diante de uma necessidade. O grego, que passa para o etrusco, o romano e chegando no alfabeto latino que nós usamos atualmente. O romano é costumeiramente chamado de alfabeto latino também, mas vejam, de 700 anos antes de Cristo até hoje, vejam quanto tempo se passou e de que forma que isso foi sendo adaptado no decorrer desses anos, né? Um exemplo aqui, ó, você vê que a letra J, por exemplo, antigamente não existia, e ela foi colocada, ela foi acrescentada no nosso alfabeto atual, porque em muitas línguas o I e o J tinham o mesmo som. Você pega a língua alemã, por exemplo, o J tem som de I. Você escreve Johann, mas fala Johann. O J tem o som de I. E assim, outras letras também, como o V e o W, e também o Y e o Z,
que em alguns momentos não existiam no alfabeto que nós usamos atualmente. Vamos voltar lá no mapa só para recapitular isso daqui, ó. Então você pega que toda a civilização egípcia com toda a riqueza em matéria de sinais e de escrita, que influenciam toda essa região semita, dos povos semitas, que criam um alfabeto baseado nessa questão egípcia, o alfabeto proto-sinaítico, que influencia a criação do alfabeto fenício, que é levado para a Grécia, criando o alfabeto grego, posteriormente o alfabeto etrusco, e que depois, daqui para cá, ó, você vai vendo Itália, França, Espanha, Portugal, são as chamadas línguas neolatinas, ou seja, todas elas têm basicamente uma base linguística bastante próxima. E é claro que depois disso daqui, vejam, Itália, França, Espanha e Portugal vêm colonizar outros países, todas as Américas, e aí nós temos um alfabeto baseado nesse latino que veio justamente dessa questão da Itália e depois acabou influenciando toda uma Europa. Lembrando que Alemanha, Reino Unido, esses povos anglo-saxões utilizam o alfabeto latino, mas em questão de idioma, questão de língua, é um pouquinho diferente. Se a gente pega algumas palavras em italiano, francês, espanhol, português, elas têm meio que uma base sintática, né? Você vê que elas são bastante similares. Agora, o inglês e o alemão diferem um pouco dessas línguas que são mais parecidas com a que a gente conhece na língua portuguesa, concorda? Então vejam, o alfabeto é a base de algumas línguas, mas essas línguas têm a influência também dos povos que ocupavam essas regiões. E aí, claro, o homem chegou no final disso tudo ao alfabeto mais complexo e indecifrável de todos, que é o alfabeto médico. Vejam a complexidade com a qual é escrito esse alfabeto. Até hoje não conseguiram, pouquíssimos conseguiam decifrar esse alfabeto. Alguns farmacêuticos mais experientes que conseguem somente decifrar esse tipo de alfabeto, e existe agora até uma legislação em que os médicos precisam emitir as receitas digitando a receita e imprimindo no computador, justamente porque muitas pessoas acabavam tomando medicamentos errados porque os farmacêuticos interpretavam de uma forma diferente daquela que estava na receita. Então, para você ver como uma caligrafia é importante. O que é cali? Vem de kalos, belo, beleza. E grafé, a escrita que a gente já sabe, a própria grafia. Então a caligrafia é a escrita bela. É uma escrita bonita. Quem nunca, né? Aquele caderninho de caligrafia para melhorar a sua letra. E como curiosidade, aí só para a gente encerrar, o logo da Wikipédia representam várias letras de vários alfabetos, né? Se você pegar todos os idiomas que estão aí fazendo parte do globo hoje, você reconhece essa letra aqui, ó, ômega do alfabeto grego, né? O W do alfabeto latino, outros caracteres ideográficos e também aqui caracteres do alfabeto árabe. Então, não sei se você já tinha percebido, mas o logo da Wikipédia diz respeito justamente a essa questão global. Essas são as obras que eu usei como referência: Costella, Giovannini, Hooker, Acondo, né? E esses títulos geralmente são bastante similares, né? Que contam a história da comunicação, do grito ao satélite, do sílex ao silício, do cuneiforme ao alfabeto. Tem um outro livro um pouco mais recente também, aí que fala sobre as mídias do Gilgamesh até o Google. Então dá para ver que o povo não é muito criativo na hora de criar esses temas, esses títulos da história da comunicação, mas a verdade é que são obras muito boas, muito interessantes, que nos auxiliam a montar materiais como esse e também nos permitem conhecer um pouco mais da história
e que há algumas centenas de anos nos remetem até os dias de hoje, para a gente entender um pouco melhor como a nossa vida funciona, como é que as nossas coisas funcionam, porque tudo faz parte de uma história. Tá certo? Espero que você tenha gostado e a gente se vê num próximo vídeo. Um abraço, até mais.